Muito bem, chegamos aí à nossa aula do verificador de bagagem de mão. Como sempre, dependendo da complexidade do projeto, às vezes eu desenvolvo junto com vocês, quando eu vejo que é necessário compreender essas ideias de como organizar um projeto, então geralmente eu desenvolvo, mas quando eu vejo que só é um projeto que vai dar trabalho, então eu já trago pronto e a gente analisa o código e é bem fácil. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje, né? Eu já desenvolvi esse verificador de bagagem de mão, mas hoje nós vamos ser capazes de analisar o código dele e compreender como é que ele funciona. Isso é uma habilidade muito importante, porque nem sempre nós vamos desenvolver tudo do zero. Então, saber pegar um material, estudar ele e compreender o funcionamento para poder já modificá-lo também é algo bem interessante, uma habilidade bem interessante da gente ter. Então, hoje, nesse verificador de bagagem de mão, nós vamos precisar desse operador lógico, do nosso desenhador 3D e é claro que vai resultar no nosso verificador de bagagem de mão. Olha só como é que ficou o projeto. Aqui nós temos do lado direito, né? Aquele nosso desenhador 3D, certo? Que quando a gente desenha, ele muda aí o tamanho da nossa bagagem, né, representada aqui por azul. E essa outra bagagem maior, né, seria o tamanho da caixa, para a gente ver se passa ou não no nosso verificador. Então, quando ela excede aquele tamanho, olha só, fica vermelho, certo? E eu botei essa animação desse laser subindo e descendo como se estivesse simulando que estivesse escaneando, né, essa bagagem. Então, com isso, nós conseguimos desenhar. E toda vez que essa bagagem está fora, fica vermelho. Quando ela passa a ser autorizada, por exemplo, ó, se eu recolher aqui a profundidade, ela fica verde, certo? Então, quer dizer que dentro desse limite aqui todo eu posso, né, até o limite da nossa bagagem eu consigo. E botei esse som também, né? Porque aqui a gente sabe que tá bom. Então, se eu mexer enquanto tá bom, não acontece nada, apenas se eu exceder, ele diz que falhou. E desse lado esquerdo, né, o nosso verificador lógico que nós desenvolvemos aí nas primeiras aulas, certo? Pode ver que a animação dele também muda conforme o nosso verificador de bagagem de mão. Olha, se eu exceder o tamanho, a animação dele muda, certo? Isso foi o que deu para criar aqui usando esses dois recursos. Lembrando que o nosso verificador lógico a gente já viu, né? Deixa eu entrar no código dele aqui. Ele tem essa função verifica, né? Que verifica se uma expressão que está aqui dentro é verdadeira ou é falsa. Se for falsa, ele faz a animação de que é falso e dá o x. E se for verdadeira, ele vai fazer a animação e vai dar o certinho. Isso daqui nós já implementamos, né? Essa aqui é até o mesmo código da aula anterior, certo? E do outro lado nós temos o desenhador 3D, certo? Que é o código que eu deixei na aula de desenhador 3D, né? Que segue o mesmo princípio daquele que a gente desenvolveu, certo? Abrindo aqui para vocês, vejam só, né? A função de desenhar com altura, largura, profundidade e escala, mesma coisa, certo? E a nossa função de linha, que aqui eu chamei de draw, mas faz exatamente a mesma coisa, certo? Então, esse é o código do desenhador, certo? E esse é o nosso código do verificador, né? Do operador lógico que a gente criou. Juntando esses dois projetos, a gente chega nesse daqui, que é o verificador de bagagem de mão, né? Você pode ver que ele tem o desenhador 3D aqui, o 3D Draw, né? Que é o 3D Draw, e ele tem o Boolean, que é esse Boolean aqui do operadores lógicos. Claro que eu coloquei aqui também o laser, né? Que foi um outro objeto que eu criei, que ele faz essa animaçãozinha aqui de ficar indo para cima e para baixo, tá? E algumas coisas eu precisei modificar, né? Como, por exemplo, esse operador ele fica dando aquele tique, né? Carregando a barrinha. Então, isso daqui eu modifiquei o operador quando eu montei ele aqui, né? Dei uma modificada nessa animação dele dos tiquezinhos. E esse daqui também eu mudei a cor, né? A espessura da caneta. E é esse daqui que a gente vai ver. Em suma, esse projeto vai ficar disponível para você analisar. Eu vou mostrar apenas nessa aula aqui alguns pontos que eu achei interessantes, né? E um deles é como a gente pode estar combinando os projetos. Bom, para a gente não precisar ficar criando tudo do zero, né? Nós podemos criar um novo desenho no Scratch aqui, um novo projeto. Deixa eu fechar tudo aqui. E podemos importar aquele que nós já fizemos. Por exemplo, eu vou importar aqui o operador lógico, ó.
vou exportar ele, né? Já baixou ele. E vou também fazer a mesma coisa com o meu desenhador 3D. Vou vir aqui e vou exportar ele. Então agora eu tenho aqui os dois, né? O operador booleano e o 3D Draw, tá? Vou vir aqui no meu novo projeto, certo? Vou vir aqui em Sprite, né, ao ator. Vou selecionar um. Vou primeiro pegar o meu boolean, tá? Veja que ele já entrou. E depois eu vou pegar o meu 3D Draw, tá certo? Então agora eu consigo ter os dois aqui, certo? E tendo os dois aqui eu já consigo modificar para que ele atenda ao requisito do meu projeto. Se eu mostrar as variáveis aqui do 3D, por exemplo, do desenhador, como nós temos aqui, largura, altura e profundidade, posso colocar assim, ó. Posso encontrar ele, ó, ele está oculto, revelando ele aqui, iniciando, veja só que eu já tenho meu desenhador aqui, ó. Posso trazê-lo mais para lá, mais para cá, isso não faz tanta diferença. E no meu boolean também, eu posso tirar essa posição inicial dele aqui, mover para cá, ó, e falar, pronto, toda vez que iniciar meu projeto, você vai para essa posição aqui. Pronto. Né? Daí eu já tenho, basicamente, os dois objetos aqui. É só modificar um pouco o código deles, né? Criar alguns eventos para que eu conecte os dois. Nesse caso aqui, ó, eu criei o cenário, o palco, né? Que eu só peguei metade do cenário, dividi. Fiz algumas adaptações no meu desenhador 3D, certo? Assim como quando ele inicia, né? Primeira coisa que ele vai verificar se o meu booleano aqui aprovou ou não. Se ele aprovou, ele faz essa caixa em volta de verde. Se ele não aprovou, a caixa em volta fica vermelha. Então ele desenha essa caixa nessa linha aqui, ó, 55, 35, 25, que é a medida permitida para a gente. E logo depois eu configuro para ele desenhar a minha bagagem, né? Simular a minha bagagem. Mudo a espessura para 2, a cor para essa cor aqui. E faço o desenho com base na largura, na altura e na profundidade. Espero um tempinho, a escala que eu botei é 3.5, porque foi aqui, encaixou aqui no projeto melhor. Então, veja que foi bem útil fazer essa escala. Eu não precisei ficar mudando toda hora esses valores aqui, né? Para poder ter um desenho maior ou menor, certo? E o meu boolean aqui, né? O código dele também, ele fica aqui no loop. E ele verifica aqui, né, a condição que ele atende para ter a bagagem de mão. E ele pega essas variáveis aqui do meu objeto 3D, que é a altura dele, né? Ele pega aqui a profundidade também do meu objeto 3D, a largura e a profundidade. Então, estão todos conectados aqui, né? Um faz utilização da variável do outro para que eles trabalhem em conjunto. Então, depois disso, ele verifica, né, esse estado. E nós, como nós já vimos anteriormente, esse estado é enviado também para o desenhador decidir se vai desenhar a margem vermelha ou verde, certo? E com isso, se tiver tudo ok, ele toca o som de conectado, né? Que é aquele som que está aprovado. E se não tiver ok, ele toca o som de disconnect, que é o som de que alguma coisa está errada, né? Ou falhou, certo? Basicamente esse é o código. Então veja só que com dois projetos diferentes, a gente consegue importar o objeto e criar esse projeto aqui, que é bem mais interessante, né? Combinamos um primeiro, que nós já fizemos, com esse último aí, que é o desenhador 3D. Tá ok? Então, foi só para mostrar esse projeto e também mostrar essa técnica aí, que é você exportar o seu objeto, né? O seu ator junto com o código dele, e também você importar ele aqui dentro. Fazer comunicação entre eles por utilizar a mesma variável, né? No meu boolean aqui, ele está lendo a altura do meu desenhador, que é essa variável aqui. E aqui no meu desenhador, ele está lendo o estado, certo, do meu boolean. Então, com isso, a gente consegue fazer eles olharem para o mesmo dado. E olhando para o mesmo dado, parece que eles então estão interagindo, né? Assim como que um conversando com o outro. E aqui eu não utilizei o nosso recurso de evento, tá? Eles já estão sincronizados através
da leitura direto da variável de um lendo a variável da outra, né? Um objeto lendo a variável do outro objeto. Então esse é o projeto, ficou interessante aqui, você pode testar e ele funciona bem. Se você quiser modificar, né, alguma coisa como tamanho da caixa, né, se aqui dentro você quisesse de fato ter uma caixa de papelão, né, ou uma outra caixa em vez de estar essa moldura verde, você poderia criar. Poderia também trocar essa caixa aqui, né, onde eu estou mexendo aqui a cor dela, né, por um objeto de caixa ou por um objeto de maleta. Seria uma ideia interessante aí para você implementar ou outra coisa que vier na sua cabeça. Tá certo? Esse foi o projeto, então, rapidinho, do verificador de bagagem de mão. Então, vejo você aí no próximo vídeo.